Olá, pessoal! Eu trouxe aqui para vocês alguns conteúdos, né, sobre a psicologia da educação, que são aí conceitos importantes que podem, né, cair aí na prova de fundamentos da educação, né? E como são várias linhas aí de pensamento, né, dos teóricos que a gente tem, eu trouxe aqui para vocês os principais, né, os que são aí mais cobrados nas provas dessa banca aí do Instituto Consulplan, beleza? Então, a gente tem a corrente comportamentalista, né, que é de Watson e de Skinner, né, ou behaviorismo. Eles defendiam, pessoal, que quase todos os comportamentos característicos do ser humano, eles eram aprendidos através de estímulos, né, sendo este um ser aí que se desenvolve em função das condições presentes no meio em que está inserido. Entendem, né, que manipulando os elementos presentes no ambiente com estímulos e respostas, né, a partir desses estímulos, pode-se controlar o comportamento. Então, eles chegavam a pensar que era possível aí a construção de um mundo ideal aí, de um comportamento ideal através aí da aprendizagem por estímulos e respostas, né? Skinner aí, na sua linha de estudos, ele ficou conhecido aí como behaviorismo radical, né? Ele sustenta aí no conceito de comportamento operante, que corresponde às associações estímulo-reforço, às respostas de um sujeito. São movimentos aí do organismo não automáticos que têm efeito sobre o mundo ao seu redor, que operam sobre ele e dizem respeito à interação sujeito-ambiente. O reforço ou estímulo reforçador é a consequência posterior a uma resposta que altera a sua probabilidade de ocorrência futura. Então, ele acreditava ali que o comportamento ideal ele poderia ser aprendido e logo, né, as mudanças de comportamento também poderiam ser aprendidas. E esse reforço, estímulo e resposta aí, nas alternativas das questões, você pode aparecer algo sobre vai ganhar isso para fazer isso, entendeu? Vai ter algo para ter tal comportamento, vai receber tal estímulo para gerar tal comportamento. Então, pode aparecer assim na prova, né? Ou pode aparecer o conceito mesmo dessa corrente comportamentalista. A corrente humanista de Rogers, né? Para Rogers, uma aprendizagem ela deve ser significativa. O David Altshuler ele também fala sobre aprendizagem significativa, né? Mas a corrente humanista de Rogers, né, fala sobre que essa aprendizagem ela deve ser plena de sentido, né? Mediante ali um envolvimento pessoal, pois a pessoa como um todo deve incluir-se na aprendizagem. Dessa forma, o aluno participa responsavelmente do processo e o professor é, portanto, ali um facilitador da aprendizagem, né? Em um clima de receptividade e liberdade, né? Então, essa corrente humanista fala muito sobre o livre-arbítrio, né? Fala sobre o estímulo ali do sujeito que modifica ali e participa ativamente desse processo. O aluno, ele é o centro do processo ali de aprendizagem. E essa corrente humanista, ela também acredita aí no poder criador do sujeito, né? Então, nessa corrente humanista, o aluno ali, ele é o centro do processo, por quê? Porque ele é um sujeito em potencial ali para ser um criador ali do seu próprio processo de aprendizagem. O pensamento de Freud aí, né, o pensamento psicanalítico, ele já é assim, mais voltado para a relação mais afetiva e emocional, né? Para Freud, então,
A educação, ela se desenvolve aí pelo laço que se estabelece ali, é mais pelo laço que se estabelece do que pelo conhecimento, né? Então, a educação ali, a aprendizagem vai ocorrer a partir da relação professor-aluno para Freud. Então, divergindo ali de seus contemporâneos, né, Freud desenvolveu conceitos que tiveram efeitos consideráveis na cultura e na moral de sua época, colocando em questão ali tabus religiosos, sociais e científicos. Transformou assim radicalmente a forma de pensar a vida psíquica, colocando suas regiões obscuras ali como problemas científicos, cuja investigação sistemática levou à criação da psicanálise. Então, para ele, a educação é mais um legado ali de pai para filho, né? Construída a partir dessa relação mesmo afetiva, emocional ali, e tem muito a ver com o desenvolvimento da criança ali nos primeiros anos de vida, né? O construtivismo, então, ele nasce ali no campo da psicologia, né? E começou ali com a preocupação com o desenvolvimento infantil, né? Com a preocupação com os processos ali de consciência, pensamento e linguagem. Então, na psicologia construtivista, a gente tem, né, a psicologia genética de Piaget e a teoria sócio-histórica de Vygotsky, discutindo aí a relação entre esses diferentes autores e suas construções, né, para pensar a educação e a aprendizagem. Então, esses são aí os dois principais, né, teóricos aí da psicologia construtivista e que aparecem demais aí nas provas, né. Para Piaget, então, na perspectiva dele, né, ele volta ali para os movimentos da criança, né, com base em experimentos ali e observação. Ele indagou ali sobre como o sujeito humano produz conhecimento, né, como se desenvolve aí em relação ao conhecimento, partindo de estruturas menos complexas ali para estruturas de maior complexidade. Então, começa ali então com aprender algo mais simples, né, de menor complexidade, para passar então para uma aprendizagem ali de maior complexidade. Para ele, né, desenvolver-se é a busca constante de equilíbrio na tentativa de adaptar esquemas internos atuais às novas informações provindas do mundo externo. Esse ponto de equilíbrio na estrutura está intimamente ligado ali a dois mecanismos que atuam conjuntamente nos processos de aprendizagem, que é a assimilação e acomodação. Então, nas questões, geralmente, vocês vão encontrar esses termos aí, assimilação e acomodação, quando se referir a Piaget. Então, por exemplo, a criança, ele fala também sobre as fases, né? Até 2 anos de idade ali tem a fase da inteligência sensório-motora, de 2 a 7 ou 8 anos ali é a fase simbólica ou pré-operatória, né? De 7 a 8 anos ali e de 11 a 12 anos já é o estágio, né, operatória concreta, e a partir ali dos 11, 12 anos é o estágio ali de operatória formal. Ele apresenta, né, esses estágios aí de desenvolvimento, mas ele fala sobre esse processo que ocorre quando acontece ali uma aprendizagem, né? Então, por exemplo, a criança sabe algo, quando chega esse novo conhecimento para ela, esse novo conhecimento, essa nova aprendizagem vai gerar ali um desequilíbrio, né? Porque ela ainda não tinha esse conhecimento ali equilibrado ali na sua estrutura cognitiva, vai ocorrer um desequilíbrio, ela vai fazer uma assimilação
e depois acaba ali equilibrando de novo essa nova aprendizagem e vai passando ali para estágios mais complexos, né? Estruturas ali mais complexas e novas aprendizagens são adquiridas. Então, é muito comum aparecer nas provas falando mesmo sobre esse processo de assimilação e acomodação. Ou também, né, das fases aí de desenvolvimento, também podem aparecer aí nas provas quando as questões estiverem relacionadas a Piaget. Vygotsky, então, ele pode-se dizer, né, que a obra dele possui um pressuposto básico aí que remete ao fato de que todas as formas ditas superiores da consciência, ou seja, o pensamento, linguagem e memória, são construídas na interação entre o indivíduo e suas relações sociais e históricas. O homem é, né, nesse sentido, um ser ativo que nasce pela ação no mundo e a partir da transformação produzida por essa ação, ele constitui ali o funcionamento de um plano interno. Então, para Piaget, a história, a cultura e o desenvolvimento humano, eles são associados aí completamente. Toda a aprendizagem, o desenvolvimento ali, ele ocorre de maneira dialógica. Então, vai haver ali desde o nascimento, né, essa relação dialógica com o meio, né, e a questão histórica e cultural ali que vai formar e desenvolver esse sujeito, né, e vai interferir ali no seu processo de aprendizagem. Piaget também fala, né, sobre a importância da interação, né, com o meio para que a aprendizagem aconteça. A diferença é que ele já fala mais sobre essa assimilação e acomodação nas estruturas cognitivas. Vygotsky já trata mais sobre essa interação mesmo com o meio, né? As relações sociais ali históricas que estabelecem o sujeito. Então, no início, né, a criança está dominada pelos processos naturais ditados pela herança biológica, né? E na interação com o mundo dos adultos ali, a criança desenvolve seus processos psicológicos mais complexos, né? Psíquicos, que passam aí com o tempo a ser executados dentro do próprio indivíduo como intrapsíquicos. O Vygotsky, ele fala também sobre o nível, né, de desenvolvimento ali. Ele apresenta o nível de desenvolvimento proximal, que é quando está amadurecendo ali uma aprendizagem, né, um novo conhecimento. O nível de desenvolvimento real, que é quando essa aprendizagem ela já está efetivada, ela já está habilitada, então é o nível de desenvolvimento real. E o nível de desenvolvimento ali potencial, que qual o potencial daquele sujeito para adquirir aquele novo conhecimento, aquela nova aprendizagem, né? Então, nas questões da banca aí, pode aparecer tanto sobre esses níveis aí de desenvolvimento, né, real, potencial e proximal. Potencial, então, é a habilidade que o sujeito tem, né, para adquirir aquele conhecimento. Real é o que já adquiriu e proximal é o período ali de amadurecimento daquele conhecimento. Pode aparecer, então, tanto sobre isso, né, quanto sobre essa relação mesmo dialógica aí que o sujeito ele aprende aí através das suas relações sociais e históricas. Beleza? O Alan, né, ele fala sobre as relações afetivas, né, e a importância da afetividade para a aprendizagem. Então, para ele, o homem é resultado aí de influências sociais e fisiológicas, sendo os dois aspectos, né, orgânico e social, fundamentais para o desenvolvimento e especialmente dependentes ali do contexto sociocultural.
O desenvolvimento para ele, né, só é possível ali através da integração de 3 dimensões psíquicas: motora, afetiva e cognitiva, exigindo ali a conexão entre o equipamento orgânico do indivíduo, que é o corpo, né, e o ambiente ali, o seu meio social, e essa relação afetiva mesmo com o meio, né. A aprendizagem ali deve ser imbuída de interações sociais, trocas e formação de vínculos, né, intermediados ali pela compreensão do papel da afetividade e suas implicações. Isso pressupõe aí uma educação orientada para o desenvolvimento afetivo, social e intelectual de forma integrada, capaz de gerar processos ali que, em seu bojo, né, crie mecanismos de compreensão, aceitação, negação, assimilação, defesa ou administração das sensações e sentimentos desencadeados. Para ele também, os professores e alunos, eles são mutuamente afetados no processo de formação, né? Onde o desenvolvimento cognitivo é também ampliação dos afetos e da capacidade de expressar sentimentos. O desafio do afeto ali, ele é compartilhado entre todos os sujeitos no ambiente escolar. Então, quando aparecer algo sobre ele nas questões, geralmente estarão ligados aí à afetividade, né? As relações afetivas ali no processo de aprendizagem. Mas ele fala também que é importantíssimo, né, 3 dimensões, que é a motora, afetiva e cognitiva, beleza? O David Altshuler, né, ele fala sobre aprendizagem significativa e ele diz assim, né, que se eu tivesse de reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, eu diria isto: o fator singular mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra, né, o que ele sabe e se baseie nisso aí para os seus ensinamentos. A diferença, né, a diferença dessa concepção de David Altshuler, né, para a concepção corrente humanista ali, ele fala, na corrente humanista, ele fala, né, que essa aprendizagem ela é construída ali pela interação com o meio, né, e o sujeito ali, ele é um sujeito que é ativo nesse processo de ensino e aprendizagem para tornar essa aprendizagem significativa, né? Já o David Altshuler, ele fala sobre a aprendizagem significativa, mas para ele, ela vai ocorrer quando o professor ou quando esse conhecimento é dado ao aluno ali a partir do que ele já sabe. Então, a aprendizagem significativa para Altshuler, ela vai acontecer ali a partir dos conhecimentos prévios que o aluno possui. Então, por exemplo, o professor utilizar ali algo do interesse do aluno, algo que o aluno goste ali para inserir um novo conhecimento. Então, para ele, isso vai gerar no aluno, né, a aprendizagem significativa, que vai partir ali daquilo que ele já sabe, já conhece, já gosta, porque quando isso acontece, para ele, né, o aluno vai fazer a assimilação com aquilo que já sabe, né, e a aprendizagem ali vai se tornar significativa, ou seja, ela vai ter um significado, ela vai ter uma importância, né. Então, pode aparecer também nas provas, né, sobre a aprendizagem significativa na perspectiva de Altshuler. Ela parte, então, dos conhecimentos prévios do aluno, do que o aluno já sabe ali, para, né, ocorrer ali novas aprendizagens. Então, eu vou mostrar para vocês agora como a banca cobra isso, tá? De acordo com Antunes, né, a psicologia educacional ela pode ser descrita ali como uma sub-área da psicologia, entendida como
corpo sistemático e organizado de saberes científicos, produzidos de acordo com procedimentos definidos referentes a determinados fenômenos ou conjuntos de fenômenos constituintes da realidade, fundamentado em questões ontológicas, epistemológicas, metodológicas e éticas determinadas. É importante considerarmos as diversas concepções, abordagens e teorias que constituem esta área de conhecimento. O fundamento científico da psicologia da educação tem sido reconstruído através de teorias psicológicas, algumas delas mais ligadas às questões referentes ao campo do educar e do ensinar. Dentre elas, destacamos aí o comportamentalismo, a psicologia humanista de Rogers, o construtivismo de Piaget e Vygotsky e a psicanálise aí de Freud, sobre a teoria psicogenética de Piaget. Então, a banca quer saber aqui sobre a teoria de Piaget. Assinale a alternativa correta. A aprendizagem deve ser significativa, plena de sentido, mediante o envolvimento pessoal, pois a pessoa como um todo, ela deve incluir-se na aprendizagem. Dessa forma, o aluno participa responsavelmente do processo e o professor é, portanto, o facilitador da aprendizagem e em um clima ali de receptividade e liberdade. Essa aqui já é a corrente aí humanista, de Rogers. Então, aqui é a corrente humanista de Rogers, que fala sobre a aprendizagem significativa, só que, mediante aí um envolvimento pessoal, aí o aluno, ele é ativo, o professor, ele é um facilitador dessa aprendizagem. Então, esse aqui fala sobre a corrente humanista. Desenvolve-se ali em uma busca constante de equilíbrio na tentativa de adaptar esquemas internos atuais a novas informações provindas do mundo externo. Esse ponto de equilíbrio na estrutura está intimamente ligado a dois mecanismos que atuam conjuntamente nos processos de aprendizagem, a assimilação e a acomodação. Então, aqui ele está se referindo a Piaget. Lembra? Que fala sobre a assimilação e a acomodação ali do conhecimento. Defendia que quase todos os comportamentos característicos do ser humano eram aprendidos, sendo este um ser que se desenvolve em função das condições presentes no meio em que está inserido. Entende que manipulando os elementos presentes, estímulos ou respostas, a partir desses estímulos pode-se controlar o comportamento. Aqui fala sobre o comportamentalismo ou behaviorismo, Então, aqui é comportamentalismo. E aqui, dentre as contribuições para a educação, pode-se destacar a significação e as reflexões a respeito da formação de professores. Aqui já fala uma outra coisa aí sobre formação de professores que não tem a ver, com as correntes aí de psicologia da educação. Então, a gente tem aqui a alternativa letra B, beleza? Só que a banca já colocou, o conceito aqui da humanista e da comportamentalista. Então, vocês já percebem aí como a banca apresenta esses elementos. Então, se aparecer para vocês uma questão que vai pedir sobre o comportamentalismo, provavelmente a banca vai apresentar esses conceitos aqui, Respostas e estímulos para o comportamentalismo. Aqui, aprendizagem significativa através do envolvimento ali pessoal, o aluno ativo e o professor um facilitador da aprendizagem na corrente humanista, e aqui a assimilação e acomodação da aprendizagem, do conhecimento, falando sobre Piaget, beleza? Agora, eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre a taxonomia de Bloom, que pode aparecer também aí nessas questões de fundamentos da educação. A taxonomia de Bloom, ela propõe ali que os educadores, eles devem proporcionar aos alunos 3 objetivos principais ali classificados a partir de domínios, Domínio cognitivo, afetivo e psicomotor. O domínio cognitivo,
ele envolve a capacidade dos alunos de darem sentido às informações. Darem sentido às informações que recebem durante as aulas e a maneira de utilizá-las na vida prática, de modo que o conhecimento adquirido ele seja produtivo. Então, o domínio cognitivo na taxonomia de Bloom abrange aí a memória, o raciocínio, a resolução de problemas e o pensamento criativo aí flexível. Então, esse é o domínio cognitivo, né? O Bloom, ele apresenta ali que o conhecimento, primeiro, ele é assimilado antes de um próximo nível, né? E os alunos, eles vão alcançar esses níveis de forma gradativa. Aí ele apresenta, então, algumas ações ali, né? Ele fala sobre o conhecimento, que é ali conhecimento mesmo, né? É o conteúdo mesmo, o conhecimento teórico, conhecimento de mundo. Aí ele fala sobre essa fase que é de descrever, né? Que é um dos verbos aí, uma das ações utilizadas nessa etapa aqui, que é a do conhecimento, ou seja, ter um contato ali com o conhecimento. Depois ele fala sobre a compreensão, né, que já é ali dar significado a esse conhecimento. Então, essa outra aqui é sobre dar significado ao conhecimento. Essa outra fase aqui. A fase aplicar, né, ele fala sobre a aplicação de novas informações a esse conhecimento. A fase de análise seria, né, a capacidade ali de subdividir esse conhecimento. Então, tem ali um conhecimento, uma aprendizagem, pode subdividir esse conhecimento em partes, né? E na síntese, já é o contrário, o aluno já consegue ali trazer, né, esses conhecimentos que estão subdivididos e unir ali como um todo, né? E a fase de avaliação seria ali a fase em que ele pode ali julgar, né, de forma crítica ali esse conhecimento aprendido. Então, o domínio, né, cognitivo, ele vai envolver essas etapas aqui: conhecimento, compreensão, aplicar, análise, síntese e avaliação, para aí se concretizar, né, e chegar aí a um conhecimento efetivo. O domínio afetivo, né, ele fala aí sobre a afetividade, que refere-se às emoções, aos sentimentos e aos comportamentos desenvolvidos a partir do processo de ensino e aprendizagem, considerando ali que não somos mais os mesmos depois de aprendermos algo novo. Dentro do domínio afetivo existem as sub-áreas, né, que os alunos precisam alcançar ali. Então, esses níveis, né, que precisam ser alcançados ali para essa aprendizagem aí ser efetivada, né? As aprendizagens, elas ocorrem ali de maneira gradativa. Então, gradativamente, os alunos vão alcançar esses níveis, né? Então, no domínio cognitivo, né, são os níveis que eu falei para vocês: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. No domínio afetivo, a gente tem recepção, resposta, avaliação, organização e caracterização. Então, a recepção: captar e observar suas emoções e atitudes, bem como, né, as das pessoas à sua volta, ou seja, tornar conscientes essas reações. Resposta, né? Atender a um estímulo recebido e reagir de acordo, né? Participando ativamente do processo de aprendizagem. Avaliação: habilidade aí para atribuir valor, né, ao conhecimento de forma consciente, a partir de recursos internalizados que fazem aí parte do seu repertório intelectual. Organização, que é agrupar as informações e acomodar em seu repertório mental
de modo a comparar, relacionar e elaborar todo o conteúdo aprendido. Caracterização, após a concretização dos níveis anteriores, o aluno é capaz de internalizar, assimilar o conhecimento como uma característica pessoal. E o terceiro domínio aí que Bloom apresenta é o domínio psicomotor. Então, as habilidades físicas, elas vão auxiliar também na aquisição de novos conhecimentos, a partir dos movimentos do corpo, da manipulação de objetos e sentidos corporais. Esse domínio está dividido aí em 5 sub-áreas, que são os níveis aí que devem ser alcançados. Então, a gente tem a percepção, que é tornar consciente ali o mundo externo através dos sentidos corporais, visão, tato, olfato, paladar, audição. Predisposição, que é a preparação mental, física e emocional para realizar determinadas atividades. Resposta guiada, tomar atitudes orientadas ali pelo professor, de modo a se apropriarem do conhecimento e não precisarem mais do auxílio, Resposta mecânica, que é tornar automática ali as ações dos alunos após adquirirem o hábito das ações guiadas, E resposta completa e clara, que é a habilidade de realizar ações de modo eficiente, sem ajuda, tornando o aluno ali autônomo sobre as suas atitudes. Então, ele apresenta aqui esses 3 domínios, O cognitivo, o afetivo e o psicomotor, eles são fundamentais ali para o professor construir os seus objetivos de aprendizagem. Então, esses domínios, eles devem ser contemplados e alcançados ali nas sub-áreas, nos níveis ali, para que o aluno tenha ali habilidade naquele novo conhecimento, naquela nova aprendizagem ali de forma efetiva.